Hoje eu vou vos mostrar como é que eles fazem para governar o mundo todo e de que maneira eles estão se preparando para a última supremacia papal descrita na profecia. Queridos, em 1776, 3 anos depois da ferida mortal sobre a ordem jesuíta, Lorenzo Ricci criou o Illuminati, usando como agente o jesuíta Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, que era um professor de direito canônico na Universidade de Baviera, na Alemanha, ele fingiu estar deixando o catolicismo, fingiu estar deixando o jesuitismo e se afiliar ao Illuminati, criado por Lorenzo Ricci, para que as pessoas não entendessem que quem criou o Illuminati, na verdade, foram os próprios jesuítas. Queridos, vejam aqui neste gráfico. Isto é muito simples de entender. Ora, os jesuítas, eles trabalhavam abertamente até que em 1773 foram dissolvidos. E eles entraram agora para a clandestinidade. Eles criaram uma outra organização secreta, conhecida como Illuminati. E do Illuminati surgiram várias outras organizações de fachada que estão servindo aos jesuítas de Roma. Uma das organizações é a que nós conhecemos hoje como a maçonaria. A maçonaria. Ora, de onde surge a maçonaria? A maçonaria surge com os cavaleiros templários, que eram um grupo de ricos banqueiros, cavaleiros, guerreiros, que durante as cruzadas dos séculos XII e XIII lá na Europa, ajudaram a Igreja Católica a dominar a Terra Gloriosa, ajudaram a Igreja Católica a dominar Jerusalém na batalha contra os muçulmanos. Eles tiveram vários momentos gloriosos até que conseguiram expulsar os muçulmanos da região de Jerusalém. E o Papa concedeu a eles muito poder, muita riqueza. Só que passado algum tempo, os muçulmanos voltaram e tomaram aquela região ao redor de Jerusalém. O Papa percebeu que alguma coisa não está bem aqui e acusou os cavaleiros templários de conspiração contra o papato. O Papa acabou destruindo vários cavaleiros templários, muitos deles foram queimados. Por exemplo, o chefe dos cavaleiros templários foi queimado publicamente, Jacques de Molay. E em seu lugar foram estabelecidos os Cavaleiros de São João de Jerusalém. E estes sim conseguiram avançar nas batalhas papais. Agora, os Cavaleiros Templários, dos que escaparam, conseguiram fugir para a Escócia, sob a proteção do imperador, ou do rei Eduardo II. E lá na Escócia, continuaram com sua adoração, continuaram com seus rituais e formaram assim a maçonaria. E por estarem na Escócia, foram chamados de maçonaria do rito escocês, certo? O interessante é que esta maçonaria do rito escocês se ramificou em várias lojas maçônicas ao redor do mundo. Vocês podem ver aqui nestas imagens. Eu não estou inventando nada aqui. Tudo isto está bem documentado por historiadores sérios em livros que vocês podem encontrar nas bibliotecas. Vejam aqui, neste livro é dito: se você rastrear a maçonaria através de todas as suas ordens, até chegar à grande ponta-cabeça maçom do mundo, ou ao chefe da maçonaria, você descobrirá que o indivíduo pavoroso e o chefe da Companhia de Jesus são única e a mesma pessoa. Irmãos, o chefe da maçonaria, do Illuminati, é a mesma pessoa. É o mesmo chefe da Companhia de Jesus, dos jesuítas de Roma. Agora, qual é o objetivo principal dos jesuítas ao criar a maçonaria? Qual é o objetivo principal dos jesuítas ao criar o Illuminati e outras sociedades satânicas, diabólicas que andam por aí? Vejam, neste livro é dito o seguinte, são livros oficiais. Peguem aí os títulos, procurem na Amazon e leiam. É dito: a verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser uma ferramenta mais magnífica e eficaz, cumprindo seus propósitos entre os protestantes, permanecendo perfeitamente ocultos e desconhecidos. Queridos irmãos, vocês não entenderam isto.
Lembram que há algumas apresentações nós mostramos que o objetivo principal dos jesuítas, até está no livro Grande Conflito, o objetivo principal dos jesuítas é subverter o protestantismo e devolver a supremacia papal. E eles criaram uma organização disfarçada, uma organização de fachada, que pudesse cumprir seus propósitos entre os protestantes, tornando-se oculto e desconhecido entre os protestantes. Então existe uma força oculta que trabalha entre as igrejas protestantes de forma a trazê-las à plena comunhão com Roma. Isto é verdade. Irmãos, vocês sabiam que os jesuítas têm uma força econômica poderosa? Na verdade, eu diria, todo o dinheiro que existe no mundo tem dono. Todo o dinheiro que existe no mundo tem um dono. Vejam que, em 1815, os jesuítas obtiveram um controle financeiro do Banco da Inglaterra. Através de quem? Da bilionária família dos Rothschilds. E os irmãos vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, em 1815, eles conseguiram controlar o Banco da Inglaterra. E não só. Os jesuítas, a partir de 1823, através dos Rothschilds, assumiram o controle internacional das operações financeiras do Vaticano. Então existe uma família no mundo que está governando o mundo financeiro. A família dos Rothschilds. Eles controlam o Banco da Inglaterra, eles controlam o Banco do Vaticano. Agora, se nós formos à Enciclopédia Judaica, nos é dito o seguinte. Aliás, não é ainda a Enciclopédia Judaica, é uma citação que fala da Enciclopédia Judaica. É dito, ciente de que os Rothschild são uma importante família judia, procurei-os na Enciclopédia Judaica e descobri que ostentavam o título Guardiões do Tesouro do Vaticano. Guardiões do Tesouro do Vaticano. São os Rothschilds que controlam o Banco do Vaticano. São os Rothschilds que controlam o Banco da Inglaterra. E eu vou mais. Eles controlam o Federal Reserve Bank, o Banco Federal dos Estados Unidos da América. Isto é óbvio. Isto é evidente. Irmãos, a fortuna dos czares russos foi confiada aos Rothschilds. 35 milhões de dólares foram depositados no Banco da Inglaterra. 80 milhões foram depositados no Banco Rothschild de Paris. Dinheiro dos czares russos e de outras entidades que nunca mais retornou aos seus donos. Ficou na posse dos Rothschilds, que são os guardiões do tesouro do Vaticano. Agora vejam que no dia 22 de dezembro de 1913, uma data histórica, sob a influência dessa família Rothschild, os jesuítas conseguiram plantar a sua bandeira pela primeira vez no solo americano, através do Banco Federal dos Estados Unidos da América. E o Banco Federal dos Estados Unidos da América não pertence ao governo americano, como muitos pensam. É um banco privado. É um banco privado. O governo americano, o Estado, os Estados Unidos da América, devem ao Banco Federal. O débito nacional dos Estados Unidos da América era de zero. Não devia nada. Mas dados de 2008, por exemplo, nos dizem que os Estados Unidos da América deviam 10 trilhões de dólares. E em 2022, são dados de 2022, não de 2024, foi uma falha. 30 trilhões de dólares em débito nacional americano. Isto não é brincadeira, irmãos. E quem que controla a Reserva Federal Americana? A família dos Rothschilds, que são os guardiões do tesouro do Vaticano. Como eu disse, irmãos, neste mundo existe alguém que controla todo o dinheiro. Existe uma organização mundial que controla todo o dinheiro. Bem, podem até dizer que isto é teoria de conspiração. Não importa. O que importa é que isto é verdade. Agora vejam. Além dos Illuminati, os jesuítas criaram outras organizações de fachada trabalhando para Roma de forma disfarçada. Outra organização são os Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros de Colombo, que dizem que estão a serviço de um
e a serviço de todos. Neste livro aí é dito que os Cavaleiros de Colombo são coração e alma na política. Esse fato é bem conhecido das máquinas políticas e dos políticos não católicos, cujos candidatos, escutem bem, irmãos, cujos candidatos precisam de receber a aprovação de Roma e dos cavaleiros antes de ousarem nomeá-los para libras ou presidência. Então os Cavaleiros de Colombo são a elite governamental do mundo, são os políticos do mundo, que antes de serem apresentados ou nomeados, precisam receber a aprovação de quem? De Roma. Irmãos, continua. Os Cavaleiros de Colombo garantiram-me, neste caso ao escritor do livro, que a organização deles, com a Igreja de Roma, controla o governo municipal, o governo estadual, o governo federal e também influencia os interesses comerciais em todos os países do mundo. Agora os irmãos percebem por que Apocalipse 13 diz que todos adorarão a besta. É porque existe um poder que controla todo mundo. Existe um poder que controla todos os governos. Por que quando um presidente, por mais que não goste do Papa, quando é eleito, vai para o Vaticano? Por quê? Porque existe um poder que controla tudo, meus irmãos. Está isto claro? Agora veja, outra organização de fachada. Os Cavaleiros de Malta. Podem ver aí nas imagens. Os Cavaleiros de Malta. Eles aparecem muito nas igrejas católicas. São padres, na verdade. Vejam. O general superior dos Cavaleiros de Malta tendo um encontro especial com um pontífice. E vejam que na Wikipédia, estou pegando agora uma biblioteca acessível para todos. Na Wikipédia, podem escrever aí, Cavaleiros de Malta. É dito que é uma organização internacional católica que começou com uma ordem beneditina fundada no século XI na Palestina, durante as Cruzadas, mas que rapidamente se tornaria numa ordem militar cristã. Então, os jesuítas conseguiram transformar essas organizações que existiam no mundo em suas armas ou em seus instrumentos secretos para atingir os seus fins. Os Cavaleiros de Malta, eles controlam os negócios do mundo, eles controlam os bancos, eles controlam a política, eles controlam a CIA, eles controlam a religião, o movimento ecumênico está dentro deste contexto, eles controlam o mundo militar, eles controlam a ONU, eles controlam a Comissão Trilateral, o Conselho das Relações Exteriores, enfim. Eles controlam. Outra organização de fachada, servindo os jesuítas, é a Opus Dei, que é uma organização religiosa semi-secreta dentro da Igreja Católica. Escute aí um pequeno vídeo. Opus Dei is among the most powerful organizations within the Catholic Church. Opus Dei está entre as organizações mais poderosas da Igreja Católica. Extremely well connected in the Vatican, endorsed by former popes, and feared by former members. Extremamente bem relacionado com o Vaticano, endossado por antigos papas e temido por antigos membros. Obey or you're done. Obedeça ou está feito. I'd call it an authoritarian organization within the Catholic Church, even more authoritarian than the Church itself. Eu diria que é uma organização autoritária dentro da Igreja Católica, ainda mais autoritária que a própria Igreja Católica. The group was portrayed as bloodthirsty and ruthless. O grupo foi retratado como um sanguinário implacável. Eu acho que ficou claro. Não há nada mais claro que isto. Outra organização trabalhando para os jesuítas é a Comissão Trilateral. Vejam, que foi a Comissão Trilateral até que apareceu no ano passado, 2023, dizendo, está aqui, Comissão Trilateral chama 2023 de ano 1 da nova ordem mundial. Que autoridade eles têm para dizer isto? Irmãos, vejam aqui na Wikipédia, Comissão Trilateral. Quem são? É um fórum de discussão privado fundado em julho de 1973 por iniciativa de quem? David Rockefeller. Queridos, a CIA é outra organização secreta trabalhando para os jesuítas. Vejam aqui. The Catholic Herald,
na sua edição de 5 de maio de 2016, diz o seguinte: alguns diretores mais influentes da CIA eram católicos romanos. Mas, irmão Onésimo, só isso é prova suficiente para dizer que ele é uma organização secreta? Irmãos, há muita coisa nos livros em relação a esta organização. Não poderemos mexer tudo aqui, mas é isso mesmo. Não só o FBI também é uma organização de fachada. Sim. Quem foi o fundador do FBI? Vejam, Charles Joseph Bonaparte. Esse homem era católico, era cavaleiro de Malta, era administrador da Universidade Católica da América. Queridos, não iremos mais longe. Parece que nós estamos cercados. Parece que o povo de Deus está cercado. Quando olhamos para isto, nos lembramos daquele cenário lá em Jerusalém, quando os apóstolos de Cristo pareciam cercados de todas as péssimas influências. De um lado estavam sacerdotes que queriam os matar, o povo que os odiava, os romanos que os odiavam. Para onde eles poderiam fugir? Estavam cercados de jesuítas, eu diria assim. O que eles poderiam fazer? Vejam aqui até, irmãos, que depois do apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 8, começando o verso 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Foram dispersos, pregando o Evangelho. Vejam, no capítulo 9, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, todo mundo estava contra os discípulos. Tudo contribuía para a desgraça dos discípulos. Tudo contribuía para a morte dos servos de Deus. Hoje nós vemos a mesma situação. Tudo parece contribuir para a desgraça do povo de Deus. Estamos cercados. O mundo financeiro está cercado. O mundo religioso está cercado. O mundo político está cercado. A sociedade está cercada de homens que odeiam a verdade. Mas o que fazer numa situação destas? Lembram? Saulo ia em direção a Damasco para destruir o povo de Deus. E no meio do caminho, o verdadeiro guerreiro desta batalha se manifestou a Paulo. E ele diz, Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue, ó Saulo? Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo o povo de Jesus. E Jesus se identifica com seu povo e diz: por que você me persegue? Irmãos, Paulo diz em Romanos capítulo 8 que parece que nós somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas ou reputados por ovelhas para o matador. Mas em meio a estas coisas, não temamos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Em Apocalipse 7, falando sobre a perseguição final, sobre a união do mundo em adoração à besta, aqui nos é dito que eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Queridos, o mundo está preparado para o cumprimento das profecias. O mundo está preparado para o boicote econômico de Apocalipse capítulo 13. O mundo está preparado para o fim. Mas Jesus nunca abandonará aqueles que são fiéis. E se nós nos apegarmos a Jesus, seremos vitoriosos, porque Ele é o Rei vitorioso neste conflito. Vamos terminar orando. Senhor, obrigado porque és vitorioso. Nós não tememos nada. Nós sabemos que o inimigo está tramando de todas as suas maneiras para desfavorecer o seu povo, mas nós iremos vencer com Jesus. Pai de amor, continue colocando na nossa mente e no coração esta bendita esperança e nos prepare para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nos veremos na próxima apresentação. Não percam. Até lá.